Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abram comigo em Salmos. Hoje, terceiro dia da campanha, nós iremos falar sobre proteção no lar. Proteção na família. Amém? Amém. Salmo 127, deixa aí o dedinho aí e vai lá para frente, lá em Hebreus, bem para frente. Deixa o dedinho no Salmo 127 e vamos para Hebreus 11. Um versículo muito conhecido. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Amém? Amém? Não, né? O que eu falei? Que se veem. Vamos ler de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Amém? Amém. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Pode se assentar, igreja. Nós lemos aqui o primeiro versículo falando sobre a fé. Que a fé não é o que a gente vê, não é o olhar humano, amém? Nós, com a fé, nós vemos além dos olhos, além do que está acontecendo. E nós lemos no comecinho aqui que a fé é o firme o quê? Fundamento. Fundamento, irmãos. Para quem aqui constrói uma casa, seu dever, cadê ele? Ah, tá lá. Quando vai construir uma casa, seu dever, não precisa da função do alicerce. O fundamento de uma casa, né? A base daquela casa é a fé. Nós acabamos de ler aqui. Amém? No versículo 127, o início dele: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, em vão trabalha os que levantam, em vão trabalham as pessoas que estão ali. Se Deus não estiver junto, de nada vale. Estão entendendo? Amém. Só que isso aí, irmão, só foi uma introdução para onde a gente vai. O Senhor me fez lembrar da proteção do lar, lá em Êxodo. Lá em Êxodo, abram aí, vamos passear na Bíblia. Abram em Êxodo 12. Êxodo 12. Êxodo 12 fala sobre as pragas do Egito. E aí, se a gente for ver em Êxodo 12, 3, deixa eu abrir com vocês. Aqui está falando da primeira Páscoa. E assim fala no Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: às 10 deste mês, tome a cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos... Um cordeiro para cada casa, segundo a casa dos... Pais aqui é homens, não é pais casal. Pais aqui está falando de homem. E a gente vai falar sobre 3 coisas na proteção familiar. A primeira coisa que a gente vai falar na proteção familiar é a bênção sacerdotal que Deus colocou sobre a vida do varão, que Deus colocou sobre a vida do homem da casa. Aqui está dizendo que o cordeiro vai ser dado, vai ser passado para o homem, para ele fazer a ceia, para ele fazer o sacrifício, para ele levantar a honra. E hoje em dia, irmãos, nós vemos aí muitas casas onde isso não tem acontecido. Isso não tem agradado a Deus. Nós, como somos cristãos, nós temos que entender que é um princípio do Senhor. Amém? É um princípio do Senhor o homem ser o sacerdote do lar, o homem ser a cabeça, o homem ser o varão. Quando a mulher toma essa rédea, é como se ela falasse assim: Deus, agora não, agora eu vou fazer do meu jeito.
o meu jeito que vai seguir aqui, o senhor não precisa colocar a mão não. Tem proteção aí? Não tem proteção. Deus, ele não fere princípios. E a gente vai falar bastante de princípio de Deus aqui. Para eu ter uma proteção na minha casa, para eu ter proteção no meu lar, para eu proteger, para o Senhor proteger os meus filhos, eu preciso seguir no reto caminho. Eu preciso seguir nos princípios do Senhor. Amém? Então aqui nós estamos falando disso. O cordeiro, ele deveria ser apresentado para o sacerdote do lar. E isso que iria colocar, se não fizessem isso ali, no caso, a história em si está falando do quê, irmãos? A história está falando das crianças, certo? Queriam matar quem? Quem que eles queriam matar? As crianças, os primogênitos, né? Estavam atrás de quem? Tem muita dúvida aí? Irmãos, anos do que nós estamos? De crescer na graça e no conhecimento. Então vamos conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Aqui eles estavam querendo a morte dos primogênitos. Estavam atrás dos primogênitos. E foi dada uma ordem de matar todas as crianças. Amém? Nisso que nós vamos ver aí, o versículo 4 diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a cada um o cordeiro. Quando o Senhor nos chama para fazer algo para Ele, Ele nos chama individualmente. Ele nos chama para fazer para os outros também. Então o que eu recebo para mim, não é só para mim, é para os outros. Nós estamos falando da nossa casa. O que eu recebo para mim não é só para mim, é para minha esposa, é para meus filhos, é para o meu lar. E isso tem que ser plantado dentro de casa. Independente se é criança, se vem na igreja, se não vem, se tem pessoas que não vêm junto com você ou não, você tem que passar aquilo ali dentro da sua casa. Isso porque, irmãos, tem muita gente hoje que serve ao Senhor sozinho, né? Ou é só a mulher, ou é só o homem. Só que quando chega na sua casa, onde ela poderia seguir conforme a palavra do Senhor, onde é o seu lar, onde é o seu palácio, onde é o seu ninho, ela segue a lei do mundo, permitindo entrar coisas que não agradam a Deus, permitindo entrar músicas, permitindo filhos ter relações dentro de casa, permitindo entrar vícios. E isso quem faz é a pessoa que está ali dentro, que tem o servo do Senhor, o sacerdote do lar, a pessoa que está ali que fala: não, aqui eu não aceito. Como que Deus vai proteger seu lar desse jeito? Como que Deus vai falar assim: não, eu posso abençoar se ali tem coisas que não estão me agradando? Como que eu posso receber a bênção do Senhor se tiver algo ali que não está agradando a Deus? Nessa época de Êxodo, o Senhor veio e pediu para os anjos passarem algo nas portas, as pessoas passarem algo nas portas para simbolizar o sangue de Cristo, amém? O sangue do Cordeiro. Passaram ali nos umbrais das portas para não vir o anjo da morte, para a morte não entrar e não ferir aquelas pessoas. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados pelo corpo, sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos traz a proteção. O sangue de Cristo nos livra de todo mal. Mas se nós não nos vigiarmos, se nós não estivermos atentos, como nós lemos aqui no versículo 127 de Salmos, não adianta. Não vai adiantar. O Senhor não tem como edificar, o Senhor não tem como proteger. Muitos buscam proteção. Muitas pessoas, elas buscam proteção no lar. Quantas casas que vocês vão, ao entrar na casa já tem um terço pendurado bem na parede, bem na frente, ou uma santa, espada de São Jorge, né? Tudo quanto é coisa ruda, tanta coisa para mal olhada, para inveja, para proteção na casa. A moda agora é pimenta, tem um monte de pozinho de pimenta que fica lá, um monte de casa assim. Se na sua casa tiver isso, irmãos, corta tudo, manda embora. Você não precisa disso. Você precisa do sangue de Cristo, somente. Só isso para você já é o suficiente, mais do que o suficiente. E tem pessoas que ainda têm essas coisas dentro de casa. Hoje é dia 3, né? 4, 3. Dia 3.
você viu na virada do ano pessoas comendo não sei quantas uvas, né? Guardando dinheiro na carteira, tanta coisa para sorte, usando amarelo, usando azul, usando verde, usando vermelho, é roupa íntima, o que for, para atrair algo bom para esse ano, uma proteção, algo bom para esse ano de 2015 que está se iniciando. Simpatias, e aí vai, vários patuás, amuleto, santinho pendurado aqui, santinho pendurado ali, tudo para proteção. Se isso tiver na sua casa, mesmo você sendo crente, fala assim, mas eu moro com fulano que tem, né? Eu moro com fulano que adora. Coloca diante do Senhor para você quebrar isso, para você tirar isso da sua vida e da sua casa. Porque, irmãos, você tem que entender que o seu Deus é maior. Ele é o general de guerra. Ele está à frente de tudo. Ele é o Senhor dos senhores. Você não tem que ter medo de fazer nada dentro do seu lar. Determinar o milagre, determinar a bênção. Tem pessoas que se curvam para o diabo. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, porque ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Se eu tirar o santo, se eu tirar o santo, coloca diante de Deus. E Deus vai te dar estratégia. Nós vimos vários casos, irmãos, vários casos de pessoas que eram totalmente idólatras, totalmente, com santo em tudo qualquer lugar, até no banheiro. Foi pegando nojo de repente daquilo dali, e quando se viu já estava dentro da igreja louvando o Senhor. Porque Deus vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque tem um servo do Senhor orando. Então tem que colocar diante de Deus. Se o problema é o marido que bebe, se o problema é o filho que escuta funk, pagode, o que for, coloca diante de Deus. E coloca a determinação dentro do seu lar. Isso não entra mais. Aqui dentro não vai acontecer mais. É festa de aniversário, cerveja. Está nas suas mãos se você coloca dentro de casa ou não. Está nas suas mãos se você permite isso no seu lar ou não. Ah, vai entrar fumando dentro da minha casa? É você que permite ou não. É verdade. É você que determina. Agora não adianta vir na campanha, você receber a bênção da proteção do lar e deixar todas as brechas abertas. Deus só faz o que cabe a Ele quer te abençoar. Se você não fechar as brechas, Ele não pode fazer nada. Ele não vai poder te ajudar. Então você tem que colocar tudo diante de Deus. Tem lá em casa, tenho nós, né? Tem pessoas que nós vimos aqui no seminário que nós fizemos em São Paulo, muitos casos feios, muitas histórias, muitos testemunhos. Tem pessoas que estão dentro da igreja e são viciados em filmes pornográficos. E tem escondido dentro de casa e achando que está escondendo de Deus. E isso também receber proteção de Deus como? Como que vai entrar a bênção na família? É verdade. Como que vai abençoar o casal? Você está escancarado aquilo dali. E isso é no computador, e isso é no celular, em qualquer coisa, zap, mandando aqueles vídeos de malícia, ou o que for, sabe? Tudo que você entrar na onda do piadinha, na qualquer coisinha que você recebe e você não presta atenção, a irmã não está aqui hoje. Não está. Está sim. Posso falar, irmã? A irmã, ela recebeu algo sem saber, acabou passando para outras pessoas nesse zap. Sem saber, acabou repassando, sem a gente prestar atenção nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente recebe. E o inimigo, ele se esconde, irmãos, nas mínimas coisas. Ele se esconde nas pequeninas coisas, para você não perceber. Porque se você percebe, você já sabe que é do diabo, você cai fora. Agora, quando está oculto, quando está escondido, você não percebe. E é só isso que ele quer. Ele quer que você dê legalidade, ele quer que você dê abertura. Você deu abertura, é o espaço que ele precisa para fazer bagunça. E a abertura maior, irmãos, que assistir televisão e assistir aquelas novelas. Quer abertura maior que aquela? Eu ia pedir para o pastor baixar um vídeo, só que não deu tempo. Eu recebi ontem, no meu Facebook, um vídeo que o Marcos Feliciano compartilhou, e eu até compartilhei no meu Face, não sei se alguém viu, do Carlos Alberto de Nóbrega, falando no Raul Gil, vocês viram? E ele estava tirando o chapéu. Eu não assisti tudo, mas eu imagino que ele estava tirando o chapéu para aquela brincadeira que tem do Raul Gil, e eu imagino que ele não tirou para a Rede Globo, porque a parte que editou só foi falando das novelas, né? E ali ele estava falando, ele não é crente,
Ele está não sei quantos casamentos dele, trabalha na televisão, só que ele é a favor da família. E ele estava falando sobre as novelas, como influencia a destruição da família. Como as novelas trazem para dentro de casa um lixo tão podre que tem crente assistindo, permitindo filhos assistirem para ver o que está sendo edificado ali. É adultério, é pai matando filho, filho matando pai. E ele falava casos lá de vó que era cafetina, né? Cafetina da neta, quer dizer que ajudava a neta a ser garota de programa. Em alguma novela tem isso. Estava falando de casos de irmãos que brigam com irmãos por causa de mulher. E cada vez só destruição. É só destruição. Fora o homossexualismo, fora tudo aquilo dali. É você que permite. Se você pega o controle lá e liga a televisão. A televisão não tem pecado, irmãos. Tem pecado que você coloca. Está nas tuas mãos, na tua mente. Vou ligar a televisão, vou assistir lixo. É lixo que eu estou pondo dentro da minha casa. É lixo que eu estou permitindo entrar dentro da mente do meu filho. É você que escolhe o que você assiste. É você que escolhe o que você coloca dentro da sua casa. O Senhor, Ele quer proteger seu lar. O Senhor, Ele tem bênção para todos aqui. Nesse momento, eu tenho certeza que tem anjos na sua casa. Nesse momento, eu tenho certeza que tem anjos segurando, livrando de todo mal. Louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que nunca tiveram o desprazer, a infelicidade de serem assaltados, porque Deus protege o lar, protege a vida, né? Se aconteceu de alguém ser assaltado, alguma coisa Deus tinha aí para você entender algo que Ele tem na tua vida, algo que Ele queria te mostrar. Se você buscou, Ele já te confirmou o que é. Mas aqui, se nós temos essa proteção do Senhor, se nós buscamos essa proteção do Senhor, Ele nos dá. A nossa casa, a nossa vida, ela está marcada com o sangue de Cristo. E o inimigo, ele reconhece isso. Ele sabe onde ele pode colocar os pés e aonde ele não pode colocar os pés. Amém, irmãos? Amém. O primeiro versículo que nós lemos fala sobre a fé. Se você crê em tudo isso que nós falamos, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ser transformada. Mas se eu tiver um pouquinho de dúvida e falar, eu não posso colocar a mão naquilo, eu não posso falar isso para ele, o talvez, o não, já não é a fé no firme fundamento. Não é os olhos da fé. Você precisa buscar em Deus essa oração, essa força, para colocar o melhor de Deus no seu lar, na sua casa, para determinar a sua vitória. O Senhor, Ele tem vitória para todos nós. Para todos nós. As promessas foram feitas para todos nós. Não é para um, não é para outro receber. Mas por que uns recebem tão rápido e outros demoram um pouquinho para receber? Por que uns sofrem tanto e outros não sofrem tanto? Será que eu estou fazendo tudo errado? Mas alguma coisa tem, irmãos. Não é tudo errado, não. Mas algum espacinho tem que você não está conseguindo ver ainda. Algo que está ali em aberto, que precisa ser fechado. Para Deus poder abrir a visão total e te fazer honrado nessa terra. Feche as brechas. Não adianta, irmãos, morar dentro da igreja. Não adianta morar no monte. Não adianta fazer relógio de oração. Se tiver brecha, a bênção não chega. A oração não sobe. O Senhor, você precisa chamar a atenção de Deus. O Senhor precisa te olhar e te reconhecer como filho, não como criatura. Criatura foram todos criados por Deus. Ele é criador de tudo que você vê. Só que Ele é nosso Pai. Eu preciso ser chamada de filho. Eu preciso ter o meu Pai ao meu lado. Para isso, irmãos, feche as brechas. Feche as brechas. Coloque o sangue do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, sobre na tua casa. Não permita palavrões. Não permita sujeira dentro do teu lar. Não permita disse-me-disse, discussões. Sabe essas coisas que acontecem dentro do lar, que às vezes as pessoas não brecham? Aquelas brigas que você agride, você quebra coisa, e depois que acontece tudo aquilo, você fala, mas pra quê? Poderia ter sido diferente. Depois que a raiva passa, você vê que não precisava de nada daquilo, porque o diabo só precisa de um espaço para fazer bagunça. E se você der esse espaço, ele faz a bagunça, ele causa até morte.
Só que isso não é o que o Senhor tem para você. Não é o que o Senhor tem para a sua vida. Ande nos caminhos do Senhor, seguindo o que o Senhor tem para a tua vida. Que Deus vai te dar a bênção, que Deus vai te dar a proteção no lar. Amém, igreja? Amém. O sangue de Jesus é o que nos leva para um lugar muito melhor, para um casamento e para um estilo de vida, de vencedor, de realização. Olha só, através do sangue de Cristo, irmãos, que nós conseguimos, na verdade, através do sangue de Cristo, nós podemos conseguir tudo o que a palavra fala, que nós alcançaríamos, a coroa da vida, desde que nós entenderemos o que significa o sangue de Cristo. Se você entender o que Jesus fez por você na cruz, aquele sangue que Ele derramou pela minha vida, pela sua vida, por que você está nessa terra, por que você veio para a igreja hoje, se você entender a essência da sua vida, você vai herdar a coroa da vida, você vai ser vencedor nessa terra, Deus vai te honrar. Por que, irmãos? Por que a gente está falando isso? O Senhor Jesus, Ele esteve nessa terra, Ele passou fome, Ele passou tudo que os irmãos sabem, toda a dor que Ele passou, de sacrifício, de todo o mal que Ele passou neste lugar, nessa terra, como homem, eu e você. Ele não desistiu. Ele caminhava, irmãos, de cidade em cidade, a pé. Não era de carro, não era de moto, não era de ônibus, não era de carroça, era a pé. E tem pessoas que reclamam para vir para a igreja, tem pessoas que reclamam para ir fazer a obra, para falar com o vizinho, para falar com o pai, com a mãe que mora em outro lugar, outro bairro, mesmo indo de carro, reclamam. O Senhor Jesus, Ele deu todos os exemplos que Ele podia dar para ser vencedor. A gente não faz um terço do que Ele fez e ainda reclama. E ainda fica fraco na fé. Como eu falo, angolinha, né? Tô fraco. Não é isso. Deus, Ele tem missão de águia para nós. Andar por cima, não por baixo. Eu tô fraco. Se nós entendemos por que o milagre do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a fraqueza vai vir, mas é no momento que eu estou fraco que eu sou forte. A fraqueza vai vir, mas eu vou estar de pé. No momento em que o pensamento negativo, as coisas ruins, o olhar da carne vier, eu vou ter a direção do Espírito Santo em orar. Eu vou ter a direção do Espírito Santo de não abrir a boca, de ficar calado. Sabe o momento de me calar? É agora? Então vou me calar? O momento de eu falar, eu falo. Palavras sábias e edificantes. Não vai ajudar? Prende. O sangue de Jesus é o caminho para a proteção do seu lar. É o caminho. Quem aqui está coberto com o sangue de Cristo? Você crê? Nada, irmãos, ferramenta nenhuma preparada, certa, dada, o que for que o inimigo possa lançar contra ti, contra a tua vida, não vai prevalecer, vai cair por terra em nome de Jesus, porque você é lavado pelo sangue de Cristo, porque você está coberto por uma proteção divina. Isso é muito sério. Só que, mais uma vez lembrando, eu preciso prevalecer, eu preciso permanecer, eu preciso buscar a face de Cristo, eu preciso me manter em oração. Qual foi a primeira bênção que vocês receberam na campanha? Primeira ministração. Irmãos, hoje é o terceiro dia. Se você não tomar posse da primeira, quem dirá daqui os outros meses? Primeira bênção. Guilherme, prepara os slides que eu quero ver o povo lendo essas coisas aqui, que daí ninguém esquece. Se lê, não esquece. A primeira bênção foi a bênção da realização. Lembra? Culto da virada? Vocês receberam a bênção da realização para quê? Para eu me sentir realizado com o que Deus tem me dado. Deus, a primeira coisa que você tem, as ferramentas que você tem ferramenta para lutar. Você tem aí a Bíblia que está com você tem a oração direta com o Pai, você tem o joelho no chão, tem louvor, tem a igreja, tem amigos, tem pessoas que podem te ajudar, você tem ferramenta. Amém? Se sinta realizado com as suas ferramentas.
vem, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí vem a segunda bênção. Qual foi a segunda bênção que nós recebemos? Segundo dia, ontem. Gostei. Foi um alto carro. Bênção dos celeiros com sabedoria. Olha aí. Se eu me sentir realizada com tudo que eu tenho, eu vou receber minha bênção no meu lar. Eu vou ter os meus celeiros fartos. Tudo que eu tiver vai estar cheio. Amém? O Senhor, Ele faz do pouco muito. Mesmo se para muitos o que eu tenho é pouco, para mim é o suficiente. Eu vivo muito bem com aquilo dali. Tem muitos que têm 10 vezes mais e falta tudo. O Senhor, Ele te faz o que você tem. A bênção do celeiro com sabedoria. Desde o início, a realização na tua vida. A bênção dos celeiros com sabedoria em todas as áreas. Hoje nós estamos falando de fortalecimento da fé. A fé você tem que ter, irmãos, nem que seja um grãozinho de mostarda. Você precisa dela. Sem ela você não vai ver nada. Mesmo que seja mínima, é a fé que você precisa ter para o Senhor fortalecer e te fazer mais que vencedor. Para tudo isso, gravem isso, desde o início que vocês estão recebendo. Para tudo isso vir a acontecer, as outras áreas vão sendo alcançadas. A proteção no lar chega. O Senhor abençoa a tua casa. E todos que estiverem lá, e todos que pisarem no teu lar, vão sentir a diferença da tua casa. Vão sentir a diferença do teu lar. Vão sentir a presença do Senhor Jesus. Amém? Gravem bem isso. Eu já vou passar para o pastor, que hoje, como a gente já falou, é 1 hora de culto, é bem rápido. Os irmãos que quiserem ainda escrever a carta durante os dias, forem lembrando de alguma coisa, pode colocar mais coisas, irmãos. Pode grampear mais folha na sua carta. Não é só aquele espaço, não. É você e Deus. O que vocês precisam desse ano, as suas palavras com Deus, grampeia lá e apresenta para o Senhor em todas as áreas. E desde hoje já tem alguma coisa na sua casa que você sabe que é barreira, que você sabe que é muralha, que você sabe que é brecha, coloca no diante do Senhor para isso cair por terra, para você ter autoridade dos céus e ousadia para quebrar isso, para tirar da sua vida, para tirar da sua casa. Amém? Sabedoria você tem. Você vai chegar para falar para a pessoa o que você for falar, porque o Senhor de Deus te dá essa sabedoria. Só que tem pessoas que ela tem as coisas, pedem as coisas, só que não sei quando que vai usar. Coloca no armarinho lá e quando for um momento de talvez extrema necessidade, ou às vezes nem isso, às vezes busca do vizinho, né? A sabedoria do vizinho é melhor do que a própria. O Senhor Deus nos dá, é para nós usarmos, é para nós usarmos. O momento de falar, o momento de agir é nós. Você faz o seu momento. Deus quer te abençoar. Amém? Amém. Pastor, Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer aqui. Já pode se levantar, irmãos. Pode se levantar.